Vamos para a aula número 2, dando continuidade às revoluções políticas e sociais na Inglaterra. Vamos conhecer agora a partir de Jaime I da família Stuart. Chega ao trono inglês, então, Jaime I, o primeiro rei da dinastia Stuart da Inglaterra. Jaime I, amante do absolutismo e da teocracia, se auto-intitulava como eleito por Deus, querendo impor a igreja anglicana a todos, que aí compra uma briga com os católicos, os calvinistas e os puritanos. Compra uma briga, então, com a burguesia e alguns nobres, pois muitos deles eram católicos e calvinistas. Os católicos tentam, então, uma conspiração chamada Conspiração da Pólvora. Eles tentam, no dia do encontro entre o rei e o parlamento, na chamada Câmara dos Nobres, colocando por debaixo do parlamento quase 2 toneladas de pólvora para explodir o parlamento, não só matando o rei, como alguns anglicanos. Porém, a peste bubônica, vejam vocês, a peste bubônica salva o rei Jaime I e alguns parlamentares. Por causa do surto da peste bubônica, esse encontro é adiado. E nesse meio tempo, aguardando a calmaria do surto, e é descoberto o chefe dessa conspiração, o Guy Fawkes. Tem um filme V de Vingança, assistam, que vocês vão ver a máscara, muito utilizada hoje em dia com as pessoas aí na internet para esconder o rosto, que essa máscara representa a força da resistência contra o sistema. Assista esse filme, V de Vingança. James I morre e assume Carlos I, também um absolutista, e com um desejo ainda maior, impor dentro do território da Grã-Bretanha a religião anglicana. Ele começa a promover guerras internas e, para ter mais recursos, cria mais impostos marítimos, aí mexendo com os burgueses, que ele quer invadir a Escócia e impor a religião anglicana. Então, para se ter mais recursos, cria mais impostos. Então, agora, também, além dos católicos, ele compra briga com a burguesia, que faz parte do parlamento. Com isso, o parlamento começa a negar o apoio e recursos, voltando à Carta Magna, que dava poder ao parlamento de impedir, de inibir, de minimizar o poder do rei. Carlos I, absolutista como era, o que resolve fazer? Fecha o parlamento. Vamos dar início à Revolução Puritana. A Revolução Puritana foi uma guerra civil, ingleses contra ingleses, porque Carlos I queria impor a religião anglicana até para os católicos e calvinistas ingleses. E essa guerra dividiu os ingleses entre os grupos, os realistas, que eram os grandes nobres, os grandes cavaleiros apoiadores do rei, proprietários de terras, e altos membros da igreja anglicana. Parlamentar, grupo que comandou a guerra contra o rei, que estava dividido em 2 facções: a dos puritanos, integrantes da pequena nobreza, burgueses e camponeses, favoráveis à forma republicana de governos e conhecidos como cabeças redondas, e dos presbiterianos, membros da aristocracia e da grande burguesia mercantil, adeptos à monarquia constitucional. A turma dos cabeças redondas eram liderados por Oliver Cromwell, um grande cavaleiro, foi alcançando altos postos militares. Diferente dos parlamentares, que eram filhos da alta nobreza, que não se dedicavam tanto porque não tinha meritocracia para alcançar os altos postos. Com isso, vence os cabeças redondas. O rei Carlos I é preso e executado. E a partir daí inicia-se a República Cromwell. O Oliver Cromwell, assumindo então a República, aqueles que o apoiaram, acreditando sim que haveria então reforma agrária, que haveria um parlamento justo com leis e direitos, foram enganados.
Oliver se torna um ditador, fecha o parlamento e cria então uma sucessão hereditária, assim promovendo revoltas internas na Inglaterra. E o Oliver se auto-intitula o Lorde Protetor da Inglaterra. Apesar dessa ditadura de Oliver Cromwell, a Inglaterra teve os seus ganhos financeiros, pois ele instituiu o Ato de Navegação. O que isso quer dizer? Qualquer país que quisesse negociar com a Inglaterra teria que contratar os serviços da marinha, os navios ingleses, ou se o próprio país obtivesse navios. Por exemplo, Portugal queria vender o seu vinho para a Inglaterra. Ela só poderia vender se transportasse o vinho em navios portugueses. Se não tivesse navio, tinha que contratar os navios ingleses. Para a época, um país ter um navio era um investimento muito alto. Nem todos tinham a sua própria navegação. E se o país não tivesse o seu próprio navio, seria obrigado a alugar o navio inglês. Era a lei. Se quisesse comercializar com a Inglaterra, era sobre essas normas. E com isso, a Inglaterra foi fortalecendo cada vez mais a sua marinha e fortalecendo o seu comércio. E neste período, a Inglaterra se tornou o reino mais forte no comércio e com a marinha imbatível. Portugal estava em crise ali no início do século XVI. Mesmo depois de encontrado ouro aqui em terras do Brasil, Portugal já estava muito endividado com a Inglaterra. E quase que todo o ouro que chegava a Portugal era transferido para as dívidas da Inglaterra, tornando assim a Inglaterra cada vez mais rica. E chega o momento em que Oliver Cromwell morre. E o seu herdeiro, Ricardo, não consegue manter a mesma estabilidade econômica, comercial, militar, e começa uma crise pelo poder. E a burguesia, com medo de uma nova guerra civil, resolve então resgatar a monarquia em 1660. Então, com a restauração da monarquia, assume Carlos II, filho do Carlos I. Aquele foi morto e executado. Só que Carlos II, ao assumir, se compromete a cumprir a Magna Carta, respeitar o parlamento. E em 1685, ele é substituído pelo seu irmão, Jaime II. Esse, muito mais radical, católico, e aquele desejo de vingar-se o pai. Então começa a perseguir os calvinistas, os puritanos, e com isso vai criando aquela tensão. Além dos nobres burgueses temendo a volta dos católicos no poder, e com a reforma anglicana de pegar as suas terras, que isso teriam que devolver. Com isso, a burguesia vai ao genro de Jaime II, um protestante irlandês, Guilherme Orange, casado com a filha de Jaime, Maria Stuart. Então começa um complô para que Orange assuma o trono. Jaime II, percebendo toda essa conspiração e temendo mesmo o fim do pai, fugiu para a França. E por isso essa revolução foi chamada Revolução Gloriosa. Conseguiram destituir o rei Jaime II sem derramamento de sangue. O novo rei, Orange, se comprometeu a respeitar o parlamento e foi instituída então a monarquia parlamentarista na Inglaterra, sistema até hoje usado na Inglaterra. E com isso, em 1689, a Magna Carta e a Declaração de Direitos assegurava, entre outros, o poder do parlamento. A Declaração de Direitos, ou Bill of Rights. Essa Declaração de Direitos instituía a monarquia parlamentarista, tirando definitivamente da Inglaterra a monarquia absolutista. E as mudanças na Inglaterra aconteceram. O mercantilismo agora ganhava então um ar de comércio liberal, aberto novos portos, novas estradas, a abundância do ferro e do carvão,
e com o seu desenvolvimento em manufaturas, obtinha maior venda, com grande ganho das suas colônias na África, por exemplo, dando assim impulso à industrialização da Inglaterra, trazendo assim a transição para uma outra grande revolução, que foi a Revolução Industrial, que será matéria da próxima aula. Aguardo vocês e lembrando sempre, nossas aulas aqui é só para pontuar e estimular a você a fazer suas pesquisas, prestar atenção na aula do seu professor, faça perguntas, faça as atividades e aguardo vocês na próxima aula da Revolução Industrial. Até lá e não falte!